do Senhor, amor da Virgem Maria, sou o servo missionário Roberto. O tema dessa pregação: imagens feito por mãos de homens. Para a gente entender o que é imagem via sacra, o que é imagem que Deus mandou fazer e imagem que Deus proibiu. Imagem via sacra, Deus ordena fazer e manda fazer. Imagem pagã, ele proíbe, como vai dizer Êxodo 20, do 3 e 4. Para a gente entender, o próprio Deus, ele usou de imagem. Ele usou a sua imagem e semelhança para nos modelar, para nos formar, para nos criar, e soprou o seu sopro de vida no nosso nariz. Olha só que interessante. Como Deus não usa de imagem? Como Deus proibiria imagem via sacra? Porque ele mesmo usou de imagem. Olha só que interessante. Gênesis 1, do 26 a 27. 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ou criou o homem e a mulher. Ó, que já tem uma analogia para tirar todo esse evangelho pregado, prostituído, que nós católicos adoramos imagem. Não. Nós não adoramos imagem. Nós seguimos a tradição, que a imagem mostra, nos leva e mostra a tradição, mostra a cultura também. E Deus manda fazer. Olha só que interessante. Se você catar ali, Êxodo, ali já começa. Êxodo 15. Pode pegar a Bíblia protestante, fala sobre isso, porque os protestantes, pastores, não pregam essa verdade para você ter o conhecimento que o próprio Deus usou de imagem. 15, ó. 25. As águas de mar, ó. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro, que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. E foi neste lugar que o Senhor deu aos povos preceito e leis. Ali o provou. Usou de um objeto, de uma imagem, de uma madeiro, para aquela água de mar que era amarga transformar em doce. Deus já usou imagem. Êxodo 7. O cajado de Arão fazia milagre e prodígio. Imagem, ó. Êxodo 7, 8 e 10, ó. O Senhor disse a Moisés e Arão, se o farão, porque quem era o pastor, fazia o pastoreio, era Moisés, que fazia a mediação por anjo. Como aparece ali na sarça ali, o anjo aparece a Moisés, representando Deus, a teofania. Moisés que é o pastor. E o Senhor, ó, Arão, eu fará vos pedir um prodígio. Tu dirá a Arão, que é sacerdote, toma tua vara e joga diante do faraó, e ele se tornará uma serpente, e ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão, chegando à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Arão. Jogou sua vara diante do rei e sua gente, e ela se tornou uma serpente. Ó. E Êxodo 20, que Deus está proibindo, o povo, se você estudar o povo do Egito, cultuava deuses pagãos. É isso que Deus proibiu. Quando Deus libertou o seu povo, Deus quis que o seu povo não seguisse a tradição dos egípcios. Tradição pagã, Deus Sol, Deus Ra, Deus Ram, etc. E Deus proibiu esse tipo de imagem e mandou fazer imagem via sacra, que vai levar você a Deus, que vai fazer você lembrar do mandamento de Deus. Muitos pastores distorcem, pregam Êxodo 24, esquece que o 3 também que é mandamento. 3, não terá outro Deus diante de minha face.
Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Ó, escultura. Deus já está proibindo escultura pagã, escultura que Deus não mandou fazer. Aqui Deus já está mandando fazer. Êxodo 25, 18. Ó, farás, Êxodo 25, 10 ali, Deus está mandando Moisés fazer. Fará, 18, fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido nas duas extremidades da tampa de um lado e outra de outro lado. Aqui é imagem via sacra, não é imagem mais do povo egito, do povo pagão. Os pastores, eles pegam o texto distorcido, pregam o versículo 4, esquece que o versículo 3 também é mandamento. Por isso, o único defeito, a verdade vai ser conhecida só pela igreja. Em Efésios 3, 10. Não pela as igrejas, porque a igreja que Cristo fundou é coluna sustentada na verdade, 1 Timóteo 3, 15, porque o cabeça, o foco central é Cristo, Colossenses 1, 18. Cristo é a igreja. Cristo é noivo da igreja. Se o homem e a mulher casam, ele se torna uma só carne. Então, Cristo é uma só pessoa. Porque ele se casou, ele se uniu com a igreja. Porque ele é a igreja, então. Que maravilhoso, né? Aqui Deus já estava mandando Moisés fazer. Êxodo 25, 1. O Senhor disse a Moisés, porque Moisés é o pastor, no Novo Testamento é Pedro. Salmos 11, ou Salmo 113 ou 115, ali fala de ídolos. Se você catar toda a Bíblia, se você ler a Bíblia, fala de ídolos. Não imagem de servos, não imagem de via sacra. Deus está proibindo imagem de ídolos, de imagem de servo, de via sacra, ele faz. O apóstolo Paulo fala assim, seja meus imitadores como sou imitador de Cristo, Coríntios 11, se eu não me engano, 1. Em 1 Reis 6, do 6, do 22 ao 35, ali tem um templo, ou tabernáculo também de imagem, que Deus mandou o rei Salomão fazer. Um templo cheio de imagem e escultura. Se você catar aqui, ó, do 22 até o 35, você vai ver um templo cheio de imagem e escultura. Ao 35, mandou esculpir nela querubins, palma e flores desbrochada e cobriu tudo de ouro, ajuntando as esculturas. O templo tinha o altar, sacerdote administrava o culto, um só culto. Ali nesse templo vinha pessoas de todas as nações prestar culto e adorar a Deus. Era um só templo, uma só unidade, uma só fé, uma só forma de orar, um só culto. Administrado por sacerdote consagrado, desde a linhagem de Araão. O que você vê hoje ali não segue a tradição, não segue a Bíblia. O que você vê aí é o evangelho totalmente focado a homens, não focado diretamente à raiz, à palavra. Ezequiel 41, 17, 26, ali tem também a mesma analogia em 1 Reis 6, do 22 ao 35. Porque o próprio Jesus Cristo, ele andou no tempo do rei Salomão. Ele caminhou, ele pregou. Os apóstolos também reuniam no templo do rei Salomão, um templo cheio de imagem, restaurado por rei Herodes. Mas as imagens foi feito, êxito, olha só que interessante, por mãos de homens que Deus escolheu, que encheu do todo o Espírito Santo. Êxodo 36, você tem essa analogia. E quem construiu o templo do rei Salomão foi essas pessoas da geração dessa pessoa. A obra do Senhor. Bezaleel e Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor dotou de inteligência e habilidade para saber executar todos os trabalhos necessários a serviço do santuário, como formaram-se inteiramente as instruções recebidas do Senhor. Moisés chamou Bezaleel, Moisés, o pastoreio,
Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor tinha dotado de inteligência, todos que era impedido pelo seu coração em empreender a execução desses trabalhos. Ó. Homens escolhidos, dotados da sabedoria de Deus, pastor Moisés, lá no Novo Testamento, pastor Pedro, que pastoreava. Foi construindo o templo. Aqui o Êxodo 37, a arca e os móveis sagrados. A arca foi construída, os móveis, os candelabros, sagrado, consagrado, pessoas escolhidas por Deus. Pastorei Moisés. Hoje as pessoas vão e fundam uma igrejinha aqui, fundo de quintal, outra igrejinha ali, fundo de quintal, sem o pastor, sem o pastoreio, sem a revelação, sem... E quer estar certo. Começa os barulhos quando você começa a anunciar. Aqui você vê hoje um evangelho focado a material. Não tem obediência, não tem pastor. Cada um faz o que quer, cada um prega o que quer, cada um segue o que quer. Uma igrejinha aqui, outra igrejinha ali, outra igrejinha ali, outra igrejinha ali, outra igrejinha ali, bilhões de igrejinhas e todas querem estar certo, todas querem ser o pastor. Não só, tem um pastor no Novo e no Velho Testamento. Quando Cristo é arrebatado, ele deixa em João 20, 21, do 15 a 17, deixa Pedro. No Novo Velho Testamento é Moisés, mas ele morre, o Josué sucede, sacerdote morre, seus filhos sucedem para seguir a tradição, de geração em geração. Que você não vê um templo cheio de imagem e escultura, nós temos que seguir a tradição. Não escultura de ídolos, não escultura de deuses. Imagem que te leva, que mostra a tradição, a cultura do povo israelita. Seja louvado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não vou extinguir muito porque já tá vendo um carro barulhento aí que já atrapalha o vídeo. Dá pra você entender um pouquinho como foi moldado, como foi criado, como foi que Deus mandou fazer, que Deus criou, que Deus mandou fazer, que Deus proibiu, etc. O que você vê aí é pregações de homens. Jesus fala assim para aquele judeu, João 7, 14, 15. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Atos apóstolos 2, ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Aleluia.